Um mensageiro da grande nuvem. Mensagem do dia 13 de abril de 2018. Senhor Jesus, por favor, abra os corações e as mentes daqueles que verdadeiramente o procuram, para que eles possam receber uma nova compreensão da sua nuvem de testemunhas e o que significa viver sob um céu aberto. Amém. Bem, moradores do coração, tenho tantas coisas interessantes para compartilhar com vocês. Estamos dando frutos em todo lugar e é incrível o que Deus está fazendo. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma experiência de uma jovem mãe de 2 filhos. Uma experiência que ela teve quando estava em oração. Ela recebeu uma mensagem. É assim que eu recebo uma mensagem. Nesse caso, ela recebeu de uma alma da grande nuvem de testemunhas. Um pouco de história sobre essa jovem. Ela teve uma infância turbulenta, mas cristã, que também era rica em experiências espirituais. Ela foi capaz de ver os anjos da guarda de várias pessoas diferentes que têm uma sensibilidade real com o Senhor, e o que era certo e o que estava errado. Quando ela saiu sozinha de casa, ela se envolveu com a turma errada e acabou tendo 2 filhos com um traficante de drogas, que cultivava maconha nas montanhas, e foi finalmente preso e colocado na prisão. Ela não usava drogas, mas ela vivia naquele ambiente decadente. Quando seu relacionamento terminou com esse homem, ele ameaçou matá-la, e ela teve que se esconder com seus filhos. Ao mesmo tempo, ela contraiu uma forma rara de câncer que se espalhou rapidamente em seu corpo. Durante 10 anos, ela lutou contra o câncer e sentiu vontade de morrer e desistir muitas e muitas vezes. Finalmente, ela parecia estar controlando isso, e ela e eu começamos a nos corresponder. Ela tinha um dom para a música que havia sido suprimido pelo estilo de vida turbulento que ela dirigia. E quando o pai de seus filhos derramou vários pacotes de cerveja em seu teclado muito caro, ele o destruiu. Por 10 anos, ela ficou sem nenhuma música. Bem, eu comecei a encorajá-la, e ela conseguiu um novo teclado e começou a tocar novamente. Então, ela conseguiu um programa de gravação e começou a florescer. Ela conhecia Jesus como uma criancinha, que recentemente voltou a ele e mergulhou em um relacionamento muito profundo, no qual falava com ela muitas vezes. Apareceu para ela em muitas visões e sonhos. Ele veio até ela quando criança, o menino Jesus, e ela se via como uma criança também, e eles conversaram. Ele a encorajou com sua música e apareceu para ela em muitas visões e sonhos. Ultimamente, ela, como o resto de nós, estava tendo muita dificuldade em se concentrar e permanecer assim. Ela estava se sentindo desencorajada, temerosa e orou, pedindo ao Senhor que lhe desse algum tipo de confirmação e encorajamento. Ela começou a me contar sua história. Desde sexta-feira, eu estava frustrada, porque sentia que não conseguia me concentrar ou praticar. Eu estava cometendo tantos erros. Eu não conseguia me concentrar. Então, do nada, pensamentos duvidosos passaram pela minha cabeça. Eu estava, por algum motivo, com medo de que o câncer voltasse. Eu estava permitindo que essa preocupação voltasse à minha mente, mas não tenho ideia do porquê. Eu não me preocupo com isso há muitos meses. De fato, antes que essas dúvidas surgissem em minha mente, me senti completamente focada. Foi quando ela teve uma visão de uma pessoa da grande nuvem de testemunhas. Hildegard de Bingen, que é da Alemanha, que era a abadesa beneditina, artista, autora, compositora, mística, farmacêutica, poeta, pregadora e teóloga. Um quê de mulher. Ela veio a ela no espírito e começou esta bela e linda carta de encorajamento. Ela disse: com essa batalha, a batalha do câncer, você aprendeu quem eram seus verdadeiros amigos, o quanto sua família ama você e o poder da graça de Deus, e o poder da misericórdia de Deus. O mundo secular significa menos para você agora, e você está livre da influência daqueles que pretendiam prejudicá-la. Deixe-me dizer, amados,
Há muita bruxaria neste mundo. Maldições por câncer são muito comuns. Ela continuou. Você se conectou mais uma vez com humildade e uma alegria pura foi oferecida a você. Se você tiver em seu coração esse sentimento e permitir que o Espírito Santo flua através de você, a energia de cura de Deus estará sempre presente. Seus dons serão cultivados e fertilizados pela inspiração do seu amor por Cristo. Não fique frustrada quando se sentir bloqueada ou sem inspiração. Isto é apenas um sinal de que nosso Senhor Jesus quer que você venha a Ele em humildade e peça ajuda. Não se esqueça que você não pode pedir muito dele. Ele ama você e é mais forte do que você pode imaginar. Deus não quer que você seja muito crítico em relação a si mesmo. Ser humilde não significa que você se compare com aqueles com quem você considera mais talentosos. Em vez disso, entenda que Jesus está trabalhando com você para se tornar o instrumento que Ele quer que você seja. Irmãos, isso soa familiar para mim. Ela continuou. Seu dom acontece em seu tempo. Pare de se apressar. Isso só causará mais frustração. Quando você duvida do plano de Deus para você, você permite que o inimigo entre. Satanás planta essas dúvidas para tentar quebrá-la do caminho que Deus pretendeu para você, através do santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Repelir os demônios da dúvida, Jesus é o nosso libertador. Os demônios não podem sobreviver à sua presença. Criança, essa é a mensagem que você deve ouvir. Essa dúvida não é de Deus. É um demônio da dúvida enviado por Satanás. Ele odeia que você tenha escolhido o caminho que Deus planejou para você. Ele nunca vai parar de te atacar. Lembre-se das orações que invocam o poder puro e divino do nome de Jesus. Só Ele pode dissipar a impureza que se infiltra desse demônio perturbador que tenta te interromper. E esse foi o fim da mensagem da senhorita Hildegard para ela. Uau! Então a jovem mãe disse: pedi ao Senhor alguma orientação. Eu acho que ela era essa orientação. O que você acha? Você sabe alguma coisa sobre ela? Bem, eu imediatamente escrevi para essa jovem mãe e lhe disse que ela recebeu uma grande graça do céu. Um santo da nuvem tomou-a sob as asas como uma criança espiritual e encorajou-a com estas palavras do coração do Espírito Santo. Lembrando aos novos desse canal que a grande nuvem é uma visão espiritual e não física ou biblicamente provada que exista algo nos céus. Queridos, não temos noção do que a grande nuvem está fazendo em nossa presença nesses momentos. Todo mundo tem tanto medo de um espírito familiar. Eles mantêm distância até mesmo de Jesus. E muito mais dos santos da grande nuvem que estão nos aplaudindo. Conheço muitos desses santos das épocas que passei no céu e eles me visitam regularmente, especialmente durante a comunhão. Eles estão lá para nos encorajar e nos deixar saber que somos amados e aceitos pelo céu. E eles verdadeiramente nos animam na corrida pela santidade e pela salvação das almas. Eu escrevi uma música sobre isso mesmo, quando Deus, o Pai, veio a mim no céu. Na verdade, o nome da música é Cante-me, e é algo assim: venha até mim, você não consegue ver o quanto eu te amo? Aqui você é livre, só para ser tudo o que você sempre esperou. Agora você está em casa, você não está sozinha. Sua família adora você. Meu filho, eu te recebo em casa. E é sobre a noiva de Cristo, provavelmente em uma das listas de músicas. Mas a letra desta música claramente fala de sermos o lar, no sentido de que encontramos o céu, conhecemos o céu, sabemos como é e somos amados pelos cidadãos do céu. E esta é definitivamente uma referência à grande nuvem de testemunhas. Eu acho que você vai achar que é muito edificante e muito confirmador do que esta jovem mãe experimentou. E eu deveria saber a diferença entre um santo e um demônio. Eu estava treinando para ser um meio de transe. Eu pensei que poderia ajudar as pessoas. Quando o Senhor me visitou, deixei tudo isso de lado
e fiquei com medo de qualquer outro encontro espiritual além de Jesus. Mas a triste verdade é que Satanás tem uma falsificação para tudo. Ele tem sua massa negra com sacrifício humano. Ele tem seus guias espirituais, que são demônios designados para enganar as pessoas. Ele ainda tem seus milagres de cura. Ele tem uma imitação de tudo que Deus criou. Então, nunca devemos ver ou entender nada no espírito, porque podemos ser enganados de todas as coisas. Essa é a sua agenda. Nos manter com tanto medo para não confiarmos em nenhuma inspiração no espírito e levarmos uma vida morna e sem brilho. E se nos atrevermos a tentar, inevitavelmente seremos enganados por um falso Jesus e seremos enganados. Então, devemos desistir? Não, nunca. Precisamos ser sérios e aprender discernimento apropriado e em como os erros no discernimento acontecem e por que Deus nos os permite. Note que na mensagem da senhorita Hildegard para a jovem, ela fala sobre humildade. Ela diz: você se conectou mais uma vez com humildade e uma alegria pura foi dada a você. Sim, eu disse a essa jovem mãe. O câncer tinha a ver com seu orgulho e rebeldia quando jovem. Demorou 10 anos para Deus levá-la ao ponto em que ela realmente precisava dele e estaria disposta a se submeter ao seu plano de amor por sua vida. E ela admite livremente que tem sido muito orgulhosa e hipócrita. Um demônio não vai ensinar humildade pessoal ou encorajar a um presente sagrado. As pessoas que têm medo de se conectar com Jesus, anjos ou santos, são realmente carentes de discernimento. Como você sabe que essas viagens ao céu são de Deus? Porque uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. Isso é Mateus, capítulo 12, versículo 33. As mensagens de Deus e do céu são sempre acompanhadas de conversão de coração, profunda humildade e perseverança inflexível no plano de Deus para suas vidas e, finalmente, paz. Queridos, a nuvem está lá para ajudá-lo. E o Espírito Santo não permitirá que você apenas voe por aí procurando por um santo. Em vez disso, ele trará um em sua vida. Alguém que é uma inspiração e alguém que vai orar por você, assim como um melhor amigo. Você vê? No céu todo mundo ajuda a todos. E o trabalho de toda a sua vida é trazer a colheita, ajudando-nos aqui na terra a realizar nossos próprios sonhos e objetivos que Deus nos deu para o seu reino. O encontro desta moça é apenas um em milhões de pessoas desde que o tempo começou. Mas agora, nas palavras do profeta, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até nos meus servos, tanto homens como mulheres, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas no céu e sinais abaixo na terra. Atos capítulo 2, versículo 16 a 19. E não há dúvida em minha mente que a remoção do véu entre o céu e a terra está revelando a atividade dos santos e anjos que fazem parte deste fim dos tempos da colheita. E o que significa profecia? Por profetizar, você tem tanto a previsão de coisas que devem acontecer no futuro, a menos que sejam oradas, e elas não ocorram por causa da intercessão. E você também é encorajado. Os profetas estão lá para encorajá-lo. E é exatamente isso que esta mulher do céu estava fazendo. Estava a encorajando. Não se trata de visões e escapadas no mundo espiritual. É para isso que o lado sombrio vive. Isto é sobre a salvação das almas e a ativação e cultivo daqueles de nós aqui embaixo nesta última grande batalha de nossos dons. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. E não é como se Satanás tivesse falsificações para que não recebêssemos a ajuda de que precisamos. Considere,
o que esta jovem mãe estaria passando agora se ela não tivesse tido esse encontro sobrenatural com a nuvem. Ela ainda estaria mancando e lutando com a incredulidade. No que diz respeito ao discernimento, todos vocês que estão comigo há vários anos sabem que eu estou bem por dentro em saber o que é de Deus, o que é da carne e o que é do diabo. Eu acho que provavelmente tenho pelo menos 50 mensagens, 50 ensinamentos sobre discernimento e exemplos de eu estar sendo enganada e de eu descobrir a verdade e a autenticação de visões e encontros com o Senhor. Se você procurou ter um relacionamento mais profundo com Jesus, você provavelmente se deparará com um falso Jesus, ou a falsificação do diabo, um anjo de luz, que é apenas um demônio disfarçado. E você, se estiver discernindo, não se deixou afastar de sua determinação de conhecer Jesus e aprofundar-se cada vez mais em sua amizade e até no casamento espiritual com Ele. Assim, as mesmas regras de discernimento aplicam-se à nuvem de testemunhas. Você não aceita apenas alguém posando de santo. E posso dizer por experiência que os demônios se apresentam como santos diferentes. Você testa os espíritos para ver se eles são de Deus. Isso é 1 João, capítulo 4. E você os conhecerá por seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Eles podem enganá-lo algumas vezes, mas, mais cedo ou mais tarde, eles se entregarão quando deixarem a Escritura e a verdade. E seu disfarce será descoberto. Você deve estar vigilante e discernir. Nunca preguiçoso em tomar alguém ou algo como garantido. Por favor, ouça meus ensinamentos sobre discernimento até crescer em compreensão. Isso lhe dará as ferramentas que você precisa para saber a diferença. Veja, Deus planejou que tivéssemos um relacionamento com a grande nuvem, porque eles são nossa família no céu. Assim como nós vamos para o céu, nós também encontramos santos que conhecem e se importam conosco e nós somos parte da família deles. Lembrando que tudo isso é em visão espiritual. Mas Satanás seguiu as pessoas para guias espirituais, que são demônios disfarçados, e para sessões, chamando os mortos, que são um substituto para um verdadeiro encontro com um ser celestial. Não podemos permitir que o inimigo roube o que Deus queria que tivéssemos para o bem. Assim como o Senhor nos enviou anjos nestes tempos finais, Ele também nos permitiu ser apresentados aos cidadãos do céu. Eles são tão úteis para nós como uma pessoa profética aqui na terra. Isso não é invocar os mortos. Quando isso aconteceu, o Senhor não abriu o reino dos mortos e os libertou no céu. Isso aconteceu quando ele desceu ao inferno e levou todos os santos, patriarcas e profetas ao céu, com ele. E isso é vida no Espírito, nos reinos celestiais, que foram abertos para nós nesses tempos finais. Senhor, tem alguma coisa a dizer? Enquanto eu esperava por ele, eu realmente limpei minha mente, porque eu não queria continuar com meus próprios pensamentos. Quando ele veio com algumas observações no próximo parágrafo, eu sabia que não era eu. Jesus começou. Não se enganem sobre isso. O inimigo roubou muito do que eu queria dar a você, por meio do mal entendido que os espíritos religiosos geram nas mentes dos cristãos fiéis que acreditam na Bíblia. Quando você vier a estar comigo, ficará espantado com a quantidade de graça da qual foi privado. Demônios foram designados para influenciar aqueles que não tinham uma compreensão profunda das Escrituras, assim como discernir espíritos. Eles o mantiveram longe de meus vasos de honra, assustando-os a pensar que essas coisas eram demoníacas. Muito disso se origina não das Escrituras, mas da tradição religiosa e a opinião dos homens. Quando eu estava no Monte da Transfiguração, declarei os céus abertos, e a partir daquele momento, um rio de manifestações do reino do céu sobre a terra começou. Estas não são palavras ociosas,
o reino dos céus está próximo, que eu falei em Mateus 12. Estas, assim como muitas outras das minhas palavras, foram feitas para serem tomadas literalmente. Mas aqueles inspirados pelo medo, precisando de paredes, e retentores inspirados pelo homem para ficarem a salvo, tiraram-lhes o verdadeiro significado. Quando eu estava no monte, dei-lhe um exemplo de que você deveria encontrar o patriarca e os santos da antiguidade a serem fortalecidos em sua jornada nesta terra, tão repleta de armadilhas mortais, de areia movediça e tão desprovida de encorajamento. E assim, para os meus propósitos, permito que os seres celestiais visitem a terra para fortalecê-lo. Mas aqueles que desesperadamente carecem de discernimento perverteram essas visitas, tornando-as uma manifestação demoníaca nas mentes de outros crentes. Por que Satanás tem mais dispositivos do mal do que eu tenho da graça? Não me será permitido enviar meus santos mensageiros ao meu corpo em dificuldades para serem revigorados? Se Satanás pode encorajar seus demônios com demônios, não posso encorajar meus santos com santos? Acorde, igreja. Este é o momento para você deixar de lado os ismos fariseus do passado e abraçar um céu aberto e receber aqueles que eu lhe enviar para encorajamento. Se eles vêm para você do céu, ou como aqueles que estão agora na terra. Custou-me tudo o que eu tinha para rasgar o véu, para que você tivesse acesso ao céu. Você não vê o significado desse evento? Muitos de vocês sabem, sem sombra de dúvida, que os entes queridos estão presentes para você depois de passarem para o céu. Você sabe que conhece a presença de sua mãe, cujo espírito foi libertado no céu. Você sabe que é sua mãe e não um demônio disfarçado. Bem, você deve saber também que existem milhares de outros anjos e santos que são meus mensageiros. Eles vêm até você em visões e sonhos, e alguns até foram vistos a olho nu. Bem, isso certamente aconteceu no Monte da Transfiguração, com Moisés, Elias e Jesus. Ele continuou: E se você os rejeitar, é porque você é muito preguiçoso para aprender a discernir, e você prefere os erros do status quo do passado. Então, é a sua perda. Para aqueles que aceitarem esta revelação, eu os abençoo com um discernimento mais aguçado do que você jamais teve nesta vida. Para aqueles que questionam, encorajo-vos a orar por esclarecimento e confirmação. Isso será dado a você. Para aqueles que rejeitam e desprezam esta verdade, você será responsabilizado por cada erro que ensinar. Eu preferiria que você, sinceramente, me buscasse e estivesse disposto a descobrir que você estava errado, porque aqueles bons homens e mulheres que ensinaram a você também estavam errados. Mas você não precisa continuar com o mesmo erro. Você está tendo a oportunidade de descobrir por si mesmo se o que eu disse aqui é verdadeiro ou falso. De qualquer forma, sempre amarei você e nunca o abandonarei. Eu só desejo que você tenha todas as ferramentas que eu deixei com você nesta terra para a sua santidade e a colheita de almas. E esse foi o fim da sua mensagem. Eu só quero ter um momento para agradecer a todos por serem tão fiéis em apoiar e orar pelo nosso ministério. Depois de 3 anos, finalmente chegamos a 501C3. E se você precisar de alguma coisa para seus impostos, avise-nos
e faremos o que pudermos para fornecer os números de que você precisa. Mas quero lhes dizer que significa muito para Ezequiel e eu que, enquanto trabalhamos, temos amigos em todo o mundo que realmente se importam e querem manter nosso ministério vivo e estável. Um agradecimento extra a você, queridos. Nossas doações ficaram baixas e sua ajuda é muito apreciada. Perdoe-me por perder tantas mensagens. Estou apenas aprendendo a lidar e cuidar de você e meu marido. E isso exige muito. Você tem sido tão paciente comigo. Obrigado. Obrigado mais do que posso dizer. Vocês todos são muito amados. Embora eu não conheça cada um de vocês, ouço o seu grito de socorro, oração e sabedoria, e meu coração corre para o seu lado. Embora eu nem sempre possa lhe responder por carta ou e-mail, eu carrego vocês no meu coração para o altar com lágrimas. Deus abençoe vocês.